Confeitaria pet lucrativa. O que fazer para ter uma boa margem de lucro? Sejam bem-vindos à nossa aula. Então hoje a gente vai falar aí a como você ter lucro. Eu já posso adiantar aqui, tá, pessoal? Você ter aí uma organização, você ter um processo, ter toda essa programação de um cardápio são a base para você ter aí lucro na confeitaria pet, para manter uma cozinha organizada. Mas como fazer isso na confeitaria pet? Eu estou aqui hoje para te ajudar a otimizar um pouco a sua produção e você ter uma boa margem de lucro nos seus petiscos pets. Sejam bem-vindos, vou fixar o nosso tema de hoje. Olha só, os passarinhos já estão por aqui no nosso cantinho. Quero falar um pouquinho que tá chegando a semana da confeitaria pet. Gente, essa semana que é 100% gratuita me deixa numa felicidade, já tô ansiosa, tá? Aqui a menos, daqui quase uma semana já vai iniciar. Então, quero ver todo mundo participando. Deixa eu fixar aqui nosso tema. Vou falar um pouquinho da Semana da Confeitaria Pet. Tem muita gente nova aqui. A Semana da Confeitaria para Cães e Gatos é uma semana 100% gratuita. Basta você se cadastrar no link que tem aqui na nossa bio, tá? Então, durante essa semana, que inicia aí no domingo, dia 3 de julho, a gente vai ter algumas aulas de petiscos e também bastante conteúdo para você entender um pouquinho o que é a confeitaria pet. Então, já anota na sua agenda aí, no dia 3/7, domingo, vai iniciar as nossas aulas. Essas aulas são gravadas, mas eu e a Betina vamos estar junto com vocês ao vivo para responder todos os questionamentos. E também aí a gente explicar um pouquinho para você que está entrando agora nesse mundo o que é a confeitaria pet. Então, relembrando aí, Semana da Confeitaria para Cães e Gatos já tem data. Para você garantir a sua vaga, basta você fazer o seu cadastro aqui no link da bio e a gente vai te avisar assim que estiver chegando. Além dos lembretes aí das aulas diárias que acontecem nessa semana. Então tem muitas receitinhas, biscoito de peixe com cúrcuma, a gente vai ter hambúrguer, cheesecake com calda de morango, então você não pode perder. Além da nossa aula super especial que acontece ao vivo comigo e com a Betina no dia 10/7. Então, nossa semana vai ser bastante coisa, então quero que você já faça seu cadastro e já fique esperando aí o nosso chamado para participar. E o mais legal é que durante a semana da confeitaria pet você pode rever todos os vídeos. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você quiser aí pegar alguma dica que eu dei no meio desse vídeo, você vai poder assistir novamente. Então, a nossa aula de hoje tem um tema aí de como ter uma confeitaria pet lucrativa. Já falei um pouquinho aqui de todos os itens que eu acho que são a base, né, pra gente ter lucro. Começando aí pelas compras, né, pessoal? Mas eu fiz uma aula semana passada falando somente sobre esse assunto. Então, se você não assistiu, procura aqui no nosso feed, tá? Que você vai encontrar essa aula. Então, você saber sobre compras, seus fornecedores, onde comprar, onde pesquisar preço, é a base, claro, aí, para você ter uma matéria-prima com um menor custo e mantendo a qualidade e também um alimento seguro. Segundo passo aí, pessoal, é entender um pouco do processo, né, dessa organização toda da cozinha, juntamente com o seu cardápio, que vai fazer toda a diferença para você ter lucro. Como assim, Carol? Então, escolher o cardápio vai fazer a diferença para a gente ter lucro? Então, assim, pensem comigo, né? Vamos falar aí de um produto simples, né, da confeitaria pet, como, por exemplo, um bolo. Então, quando você tem vários tipos de receita, você acaba aí tendo que ter uma quantidade maior de estoque, de matéria-prima, certo? Então, se você tem
um bolo de cada maneira. Então, assim, a gente tem, vamos falar assim, 5 sabores de bolo, né? Frango, carne, fígado, maçã e um bolo de baunilha, por exemplo. 5 opções. Se cada uma dessas opções a gente tiver um processo de massa diferente, ou então farinhas diferentes, isso vai demandar um pouco mais de atenção, claro, né? E também vai precisar aí de um estoque maior, porque você vai precisar, pensa aí, se você utiliza 2 farinhas em cada tipo de bolo e todas são diferentes, você vai ter que ter aí um estoque com 10 farinhas. Prazo de validade de farinhas, pessoal. Em geral, né, elas têm a validade aí de 3 meses. Então, como que você vai ter um estoque tão grande, né, desses produtos e aí não vai acabar chegando perto do vencimento? Segundo ponto, se você tiver toda essa diversidade de farinhas, o custo delas vai acabar saindo mais caro, porque você não vai comprar em uma grande quantidade. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Você tendo uma base, seja de um bolo, de um cupcake, de um docinho, de um salgadinho, tá? Vai otimizar muito na hora da sua produção, tá? Esse processo ele vai virar automático, porque em todas as massas vai ser a mesma base, né? Então, assim, a gente vai utilizar as mesmas farinhas, no caso, um ovo, um tipo de gordura. Então, quando você tem essa padronização de receitas, fica muito mais fácil você ter um estoque maior, tendo aí um custo menor também desse produto. E outro ponto é que você vai virar automático para você produzir ou então para você passar para outra pessoa, ensinar outra pessoa a produzir, tá? Então, essa base que eu falo, ai Carol, mas eu uso aqui nos meus bolos no geral farinha de trigo integral e aveia. E eu tenho alguns cachorros que têm alguns problemas de saúde, não podem com essas farinhas, então eu também utilizo a farinha de arroz ou a farinha de amêndoas. Tudo bem você ter essa opção, né, no caso aí de um bolo personalizado, em questão de alguma alergia, tá? Mas, no geral, os seus produtos, contendo a mesma padronização, tá? Eu tô comentando o bolo aqui, pessoal, mas entendo que isso é para tudo, tá? Então, um docinho, um salgadinho, até mesmo um biscoito. É muito importante você fazer essa padronização, além de que vai otimizar nas suas etiquetas, nas suas embalagens, tá? Então, esse processo aí de você inventar uma base para essas receitas acaba se tornando muito lucrativo, tá? Então, assim, Carol, você tá falando aí para mim criar uma base de receita. Então, vamos lá, falar uma coisa bem simples. 100 ml de água, 100 de farinha, um ovo, 15 ml de óleo, o nosso bicarbonato com o nosso ácido, né? Então, eu vou usar essa gramatura para todas as minhas bases? Nem sempre, tá, pessoal? A gente aí, falando de um bolo à base de proteína, então se a gente utiliza a mesma gramatura de proteína, a mesma quantidade de água, normalmente, né, todo o processo e a quantidade vai ser o mesmo. Mas se você está usando uma polpa de alguma fruta, onde fique aí esse líquido mais espesso, a quantidade de farinha vai ser modificada, tá? Então fique bem claro isso. A padronização é dos ingredientes, tá? Não das quantidades. Então cada bolo deve ser testado para você acertar dentro dessa sua padronização de ingredientes. Continuando falando um pouquinho dos bolos, né? Então a gente já falou aqui dessa base de massas para você ter um processo bem bacana para você ter um lucro e também otimizar o seu processo de produção nos bolos. Você, em vez de fazer os bolos nas forminhas já, então assim, ó, pessoal, na confeitaria Pet a gente tem uma saída de muitos bolos pequenos, né? Então, ao invés de você fazer várias massas em formatos pequenos, você fazer uma forma inteira e depois utilizar cortadores é uma ótima forma aí de você ter um produto congelado que você vai poder atender o seu cliente, certo? E também você vai poder cortar de vários tamanhos aquela massa, dependendo aí da sua saída de bolo, bolos de 500 gramas, 200, 1 quilo. O legal de você fazer em uma forma também um bolo é que você não precisa fazer ele numa altura para fazer os cortes dos bolos das camadas. Se você faz um bolo numa forma maior, ele mais baixo já do tamanho de uma camada,
você faz os cortes e utiliza desses cortes para fazer um molde e fazer as suas camadas, tá, pessoal? Então, uma ótima forma de otimizar aí o seu tempo e a sua produção. Carol, mas vai ter a para desses bolos, se forem redondos? Sim, vão ter aparas. E o que fazer com essas aparas de bolo? Gente, tem tantas possibilidades para fazer com essas aparas. Então, por exemplo, sabe aqueles pop cakes que são aqueles nos palitos? Fazer o estilo de pop cake misturado aí com as aparas de massa com uma manteiga de amendoim, uma pasta de amendoim, por exemplo, tá? E colocar em um biscoito, colocar um confeito em volta, seja um gergelim, um coco ou até mesmo uma alfarroba, fazer um espelhado aí à base de uma gelatina, né? Ou então usar essas aparas para fazer docinhos, ou docinhos, salgadinhos. Então tem uma série de produtos que a gente pode utilizar essas aparas de bolo e, consequentemente, aí, ter mais lucro, né? Usando toda a massa. Essas massas também são muito legais para vocês fazerem parcerias com creches, pet shops, onde você fornece essas massas já picadinhas, né, pessoal? Então pega as aparas, pica, congela, né, que vai ter durabilidade de 30 dias. E é uma ótima forma de você oferecer um produto para um parceiro, né, que já está aí embasado nos seus custos, né? Então é uma coisa que você não vai ter prejuízo, tá? Então as aparas de bolo, elas não devem ser descartadas, elas podem ser usadas em muitas situações da confeitaria pet, tá, pessoal? Então, essa opção, né, de fazer aí bolos em formas maiores são interessantes principalmente para bolos pequenos, tá? Bolos pequenos são fáceis de fazer o congelamento. O mais legal quando você faz o congelamento desse bolo, se você faz da maneira correta, né, colocando em uma forma, em cima de um plástico, cobrindo, todas congeladas individualmente. Quando você precisa dessa massa do bolo, você tira exatamente quantas camadas ou quanto for necessário para fazer ele, tá? Então, continuando aí falando de bolos, quero falar também dos recheios e coberturas, né? Não posso deixar de falar isso aqui. Você ter esses produtos congelados também é uma forma de você conseguir atender o cliente, né? Ter um lucro, não perder nenhum cliente por ser em cima da hora e também vai agilizar muito no seu processo. Que tipos de recheios, né, podem ser congelados, né? Na verdade, assim, todos podem ser congelados. Mas essas coberturas à base de ricota e iogurte ou então de cream cheese, elas acabam perdendo um pouco a estrutura e ele não fica tão bonito, mesmo ficando seguro, tá? Então, produtos com purê, como purê de batata doce, batata salsa, inhame, cenoura, abóbora, eles são ótimos para fazer o congelamento e você ter sempre à mão aí. Eu quero dar uma dica também aqui comentando de recheios, né? Produtos como batata doce roxa, a batata salsa também, o inhame, eles já podem ser congelados em formas de purê, né? No caso aí da abóbora, da cenoura, que tem um pouco mais de umidade, a minha indicação, se você for fazer esse congelamento, é você fazer o congelamento deles. Depois de fizer aí no vapor, você coloca ele dentro de um saquinho e não amassa o purê. Deixa para amassar só na hora que você for aí produzir o seu bolo e colocar dentro do saco de confeitar, tá? Existe a opção, se for para recheio, em vez de você congelar em potinhos, em saquinhos, congelar direto no saco de confeitar, na nossa manga aí, né? E você congela sem fazer o corte do saco. Quando você retirar do congelador, esperar ele aí entrar, né? Deixa na geladeira de um dia para o outro, em torno de 12 horas, que já vai aí ter descongelado a nossa batata doce. Basta você cortar a pontinha do saco e então rechear os seus bolos, tá? No caso de coberturas, indico vocês a colocarem dentro do saco de confeitar com o bico na hora, tá? Porque você vai conseguir manusear melhor, como a cobertura exige mais perfeição, claro, né? Porque o recheio a gente vai colocar ali, a gente molda e acaba não aparecendo só na hora do corte do bolo. Então, se for para cobertura, aí eu indico você fazer o congelamento no saquinho de freezer,
descongelar e só então inserir dentro do saco de confeitar. Isso porque se a batata, por exemplo, ficar muito consistente, você tem aí a opção de adicionar um pouquinho de iogurte, por exemplo, para deixar ela numa consistência melhor para fazer a bicagem desses produtos, tá? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho de outros petiscos, né? A gente entra nos bolos e não quer mais sair. Então, quem assistiu aí aos stories, agora há pouquinho eu postei uma story dando uma dica de salgadinho, né, pessoal? Salgadinhos pets no geral, coxinha, risoles, bolinha de queijo, né? Então, quando a gente lançou a primeira coxinha, foi uma coxinha sem ser assada, né? E muitos alunos vieram me pedir uma coxinha assada, né? Então, foi feito sim essa receita, né? Mas quero falar para vocês em questão da otimização aí da sua produção, que às vezes a gente entra aí, quer colocar um processo que é totalmente desnecessário, como o caso aí dos salgadinhos pet. Pessoal, você faz, né, uma base de uma massa, né? Então essa base ela já é cozida, como a batata e esses tubérculos no geral que a gente falou que a gente pode usar para fazer essas massas. Você utilizando uma farinha que não precise de cocção, certo? Uma farinha de coco, uma farinha de amêndoas, o psyllium também, que é ótimo para utilizar na confeitaria pet. Ou uma aveia, né, que é muito simples aí, todo mundo encontra. Você fazendo essa mistura, você já vai ter um produto que já teve a cocção, certo? A batata já foi feita a purê, então ela já está cozida, adicionando uma farinha aí que não tem essa necessidade. E o recheio também, né? Você vai fazer com uma carne moidinha, ou então fazer com um franguinho desfiado, com temperos, ou até a ricota sem sal, no caso da bolinha de queijo. Então, não tem a necessidade de a gente assar esse produto. O que acontece, tá? Quando você vai assar um produto, que ele é a base aí, de batatas, por exemplo, né? Para ele não rachar, sabe essas rachaduras que acontecem aí? Os produtos, eles têm que ter um pouco mais de gordura, né? Que aí, no caso da confeitaria pet, a gente tenta reduzir ao máximo. Ou então, utilizar de farinhas que contenham mais gorduras, como é o caso do amendoim, da farinha de amêndoas, tá? Então, a gente encontra farinhas para fazer um empano, por exemplo, que tem a coloração muito parecida, tá? Com uma fritura, né? Como é o caso do psyllium. Então, por que, né, que eu vou colocar mais um processo no nosso petisco, certo? E além de tudo, eu vou ter aí uma utilização de maior gordura, tá? E você ainda vai ter que cuidar muito com esse risco de abrir esse petisco. Então, pensem muito nesse processo. Às vezes a gente quer fazer um processo muito parecido com o de humanos, né? Então, a gente já vem aí com essa familiaridade de salgadinhos. Eles devem ser enrolados ou fritos ou assados, né? Então, na confeitaria pet a gente tem aí algumas opções que não tem essa necessidade. Outra coisa, falando de salgadinhos também, como a gente faz petiscos muito pequenos, né, na confeitaria pet, tem bastante gente que tem dificuldade de colocar o recheio nesses petiscos, principalmente nos salgadinhos, como o caso aí de colocar um frango desfiado ou então a ricota, né? Sempre recomendo aí você amassar bem a ricota para você conseguir dar uma moldadinha a ela para colocar na parte interna. Mas se você não se dá bem nesse processo, existe outra possibilidade, como no caso aí de você misturar esse recheio na massa e apenas dar o formato desejado, tá? Então, mais dicas aí, um pouco fora até do nosso tema de hoje, né? Dando dicas aí nesse processo também, mas é uma forma que eu tenho para falar para vocês que é possível fazer e diminuir o custo num petisco muito básico, como o caso aí dos salgadinhos. E também, né, na questão dos docinhos. A gente já falou aqui da base, da padronização das receitas, para a gente diminuir aí o nosso estoque, né? Consequentemente, comprar os produtos que a gente mais utiliza em maior quantidade, também diminuindo aí o nosso custo de produção, tá? Então, falando agora dos docinhos, né? Mantendo a mesma linha de padronização de receitas, processos que poderiam ser dispensados.
No caso dos docinhos, a gente já falou aqui das aparas dos bolos, tá? Então, apenas com as aparas dos bolos e com a nossa base dos salgadinhos, dos nossos purês aí, né, de batatas, inhame, enfim, você já consegue fazer um ótimo docinho, tá? Então, o docinho que você for fazer, seja aí no sabor ou seja essa mistura aí, otimizando as suas matérias-primas, como a mistura das aparas, dos bolos e da nossa base massa dos salgadinhos, você também tem que pensar aí, pessoal, nas decorações desse docinho, certo? Utilizem decorações que vocês possam usar em outros petiscos, como no caso aí de gergelim, por exemplo, que fica lindo nas decorações dos cupcakes, ou então utilizar o coco, né, que é uma base ótima para a gente utilizar na confeitaria. A chia também é muito bacana. Então, procurem aí ingredientes que vocês utilizem em diversos petiscos. Por isso a importância de você montar um cardápio muito bem estruturado para conseguir ter lucro na confeitaria Pet, tá? Então, docinhos, além aí dessas misturas, né? A gente pode fazer com diversos sabores, até mesmo doces, uma mistura de vegetais com uma proteína. E é um docinho, né, pessoal? É um produto que você, além de poder vender em kit festas, como no caso dos salgadinhos, você também consegue vender em outros momentos. Tanto docinhos quanto salgadinhos são ótimos para inserir medicações, tá? Então é uma ótima forma de você apresentar esse produto para o seu cliente e ter lucro, tá? Biscoitos, pessoal, não vai nem entrar muito nesse ponto aqui, porque a gente, né, vai acabar sendo repetitiva até. A questão da padronização das receitas, você ter aí os ingredientes que você mais utilize, que ajudem você a ter um estoque reduzido para conseguir melhores preços, tá? Então, outro ponto importante, né, a gente pensa em todo o processo e a gente acaba muitas vezes esquecendo de como entregar esse produto ao cliente. Então, a questão das embalagens, etiquetas, é um ponto que você deve pensar com bastante atenção, tá? Uma dica: procure ter um mínimo de embalagens, tá, pessoal? Tente aí organizar a sua produção e você poder enviar petiscos em embalagens que sejam as mesmas. Mudem as etiquetas nesse caso, tá? Então, por exemplo, se você tem um saquinho zip de biscoito, né? O que mais você conseguiria inserir ali dentro? Você conseguiria vender os salgadinhos congelados? Você conseguiria vender os docinhos congelados? Então, é isso que eu quero que vocês abram um pouco a mente, tá? Falando de embalagens, o sonho de qualquer empresa é ter as embalagens personalizadas. Gente, mas assim, ó, a maioria das empresas que tem muito sucesso, que contém aí itens totalmente personalizados, você pode notar que eles têm aí algumas embalagens, que são embalagens padrões, né? Não basicamente sempre do mesmo tamanho, mas tem de 1 a 2 modelos, né? E dentro desses modelos, eles inserem diversos tipos de produtos, né? E por que pensar tanto nessa questão de embalagem? Gente, embalagem tem um alto custo, tá? Você consegue aí reduzir os seus custos comprando numa grande quantidade. Se você está começando, tá? Pessoal, dica de ouro: não tentem comprar grandes quantidades de embalagens. Prefira comprar diversas vezes, tá? Menos embalagem, até você descobrir qual é a perfeita para os seus produtos, tá? Então, assim, ai, Carol, mas quantas... você falando em questão de atacado aí, de embalagens, quantas embalagens vai ser necessário? Depende muito, tá, pessoal? Se você vai aí numa loja de embalagem, por exemplo, né, uma embalagem básica, uma embalagenzinha de cupcake, você vai encontrar ela em 10 unidades, em caixas com 100 unidades, e você consegue um preço melhor se você for comprar aí 1000 unidades desse produto.
Então, né, se você compra 1000 embalagens e logo depois você vê que não está adequado, você vai ter que ficar com estoque muito grande. Então, é dinheiro parado na sua confeitaria PET, tá? E você vai demorar muito tempo, você vai querer gastar essas embalagens, né? Vai demorar muito tempo para conseguir aí achar e utilizar a embalagem que você realmente gosta. Então pense bastante nessa questão de embalagens. Os adesivos, você pode aí encontrar uma empresa onde faz os adesivos e aí sim você consegue ir moldando e personalizando cada produto, né? Tendo uma embalagem e mudando aí na diversidade dos adesivos, tá, pessoal? É muito interessante. Para quem está começando também a questão das sacolas, pense muito nas sacolas porque vocês vão precisar. Então, assim, sacolas personalizadas da mesma forma que embalagem, né? Até porque uma embalagem, vocês também vão conseguir comprar em lotes aí personalizados de 500 a 1000 unidades, tá? Então, uma opção para você que está começando agora é fazer um carimbo, pessoal, tá? Os carimbos são baratos, você vai utilizar a todo tempo. Nós temos os carimbos que utilizávamos aí nas nossas sacolas crafts, nas antigas, e até hoje a gente usa ele para diversas coisas. Então, é uma forma de você personalizar a sua sacolinha, né? E até você ter aí a decisão certeira de que tipo de embalagem que vai atender melhor a sua confeitaria PET. Então, vários pontos importantes aqui na produção, né? Como vocês viram, eu falei no começo, parte de compras, processo, produção e cardápio são a base para a gente conseguir aí ter lucro na nossa confeitaria PET. Então, criem produtos novos, tá? Não é para deixar manter sempre os mesmos produtos, mas tentem criar dentro desses produtos que vocês já utilizam. Também não adianta criar um produto, né, com um ingrediente que seja sazonal, por exemplo, onde você só vai encontrar ele numa época do ano e não vai conseguir atender a sua demanda. Carol, então não posso usar um produto que eu não tenho o ano inteiro? Você até pode, né, utilizar ele, mas não coloque no seu cardápio padrão, tá? Tenha ali ele como uma opção em algumas datas diferenciadas aí, né, onde você encontra esse produto. Como é o caso da batata doce. A batata doce, para vocês terem uma ideia, hoje a gente já encontra ela quase o ano inteiro, tá? Mas em alguns momentos eles estão em falta, assim. Por isso que eu optei por não colocar no nosso cardápio, tá, de bolos, por exemplo, a batata doce. Então, a gente tem ela, né? Assim que a gente envia o cardápio, quando a gente tem essa opção de cobertura, de recheio, a gente fala para o cliente, né? E aí fica a critério dele, mas ele não está inserido dentro do nosso cardápio, né? Do nosso catálogo mesmo, dos nossos produtos que a gente envia para os clientes, tá, pessoal? Muita informação que vocês podem aí utilizar, tá? Pense muito nessa questão da padronização de ingredientes das receitas, onde vocês vão conseguir ter um estoque reduzido e, consequentemente, menos dinheiro parado, tá? E quero lembrar que a Semana da Confeitaria PET, quase uma semana, gente, tá quase aí, a partir do dia 3 de julho, tá? Então, a gente vai começar essa Semana da Confeitaria PET 100% gratuita. Se você não fez seu cadastro, só entrar aqui no nosso link da bio, que você vai fazer o seu cadastro, vai receber todas as informações sobre as aulas, né? Além das aulas aí que vão ser ensinadas petiscos, essa semana toda tem muito conteúdo, muitas lives comigo e com a Betina, então não percam nenhum conteúdo desses que vai ainda deixar vocês mais preparados para esse mercado. Muito obrigada pela companhia, tenham uma ótima quinta-feira a todos. Tchau, tchau!